aí que sofre da enxaqueca, na verdade, né? Que é um mal que acomete várias pessoas, muitas, na verdade, né? Eu conheço várias. A doutora Camila Geraldi hoje está aqui no programa para ajudar você a amenizar, né, essa dor com a alimentação, né, doutora? É isso aí, tudo bem, Karina? Tudo jóia, e você? Tudo bom também. Então, a gente pode ajudar muito com a alimentação, né, na enxaqueca? Sim, porque sabe-se que alguns alimentos, inclusive, podem até piorar os quadros de enxaqueca. Então, tem tanto o alimento que nos ajuda, quanto o alimento também que muitas pessoas têm sensibilidade e podem piorar a sua dor no momento de uma crise, tá? Então, assim, o importante para começar é a pessoa identificar se ela tem uma enxaqueca ou se ela tem uma simples dor de cabeça, porque essas coisas não estão ligadas. Nem toda dor de cabeça é uma enxaqueca. Sim. Sabemos que quem tem enxaqueca tem uma dor mais localizada, muitas vezes lateral. Essa pessoa tem dor talvez por vários dias, às vezes, ou por mais horas que uma dor de cabeça comum. Essas pessoas têm mais sensibilidade à luz, elas se irritam com a luz, com barulho. Elas podem ter até náusea e vômitos, dependendo... Exatamente, dependendo da gravidade da dor, é muito sério os sintomas negativos que trazem para a pessoa. Bom, qualquer dor é um sintoma negativo, é claro, é incômodo. Mas é bom que a pessoa primeiro tenha o diagnóstico disso, né? Porque ela tem essa enxaqueca. E as causas, Karina, são assim, inúmeras, desde um fator genético até um mau hábito alimentar, tá? Lembrando que as dores de cabeça, elas estão relacionadas com vasoconstrição dos vasos, por isso que a gente tem a dor, ou com quadros de desidratação, que também interferem em vasoconstrição dos vasos, tá? Ou até mesmo por questões de baixa captação de glicose para o nosso cérebro. Então, os alimentos estão também envolvidos diretamente com isso, porque eu sei que se eu tenho uma hipoglicemia, o meu cérebro está captando pouca glicose. Eu sei que se eu não beber água o suficiente para o meu corpo, eu vou desidratar. Olha aí, né? Parece que até uma brincadeirinha até hoje a gente fala para as pessoas: tome água, preciso, tome 2 litros, faça ingestão de líquido adequadamente. Às vezes o quadro de desidratação é identificado por uma sede, da gente sentir sede. Sim. Mas e se você não tem algum sintoma, se você está desidratando? Então você pode estar piorando, na verdade, o seu quadro de enxaqueca, tá? A água era um ponto que eu já ia colocar hoje na entrevista, então já estamos mostrando que a desidratação é um fator negativo para o quadro de enxaqueca, então pioraria a crise dessa pessoa, tá? Sim. Agora, em relação a alimentos. Então, assim, em relação a estar determinado, certo, de que tal alimento cause, isso a gente não pode afirmar ainda. Tem muito trabalho, muito estudo, então, muita pesquisa científica em cima disso. Porém, nós não podemos concluir que determinados alimentos, todos eles vão atribuir a piora da dor, tá? A crise. Por quê? Porque tem muito da individualidade de cada pessoa. Do estágio da doença da pessoa, de como, com que frequência ela tem, porque se ela tem com muita frequência, convenhamos, alguma coisa está muito errada. Sim. Nem todo mundo tem todos os dias as dores, mas se ela tem com muita frequência, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa do dia a dia, às vezes, que ela está consumindo diariamente, pode ser? Pode ser também relacionada a alimento, como pode ser relacionada a alguns hábitos de rotina que a gente nem imagina, mas como, por exemplo, o sono. Não dormiu bem, pode ser um outro hábito ruim que pode vir a piorar o seu quadro de enxaqueca, tá? Sim. Então, um sono, um sedentarismo, um estado nutricional adequado, tá? Que vai desde um quadro de obesidade até uma pessoa desnutrida. Então, se eu tô obeso demais ou se eu tô desnutrido, eu posso também estar aí piorando o meu quadro de enxaqueca, tá? Então, não é só a questão alimentar. Sim. Porém,
pensando em alimentos, que eu acho que é o que cria-se mais a curiosidade aí da gente saber o que eu coloco, o que eu não coloco na minha alimentação. Então, hoje, o que se sabe? Se você é portador de enxaqueca, você tem diagnóstico médico, você faz tratamento, você deve ser mais cauteloso. Então, em momentos de crise, você deve ter atenção com doces. Ah, isso eu ia falar. Porque eu já ouvi falar, do chocolate. Doces e chocolate, tá? O chocolate... Doces não, eu já ouvi falar muito assim do chocolate, só dele mesmo, assim. Que mais eu tinha uma amiga na faculdade que ela tinha muito enxaqueca, coitada, gente, todo santo dia. E ela era viciada em chocolate. Viciada. E eu lembro que ela falava isso, que ainda o pior dela é que ela não podia comer o chocolate. Isso eu lembro. O chocolate é um dos top aí, causadores, né? Ele tem estimulante, então esses estimulantes mexem com vasodilatação de vasos, que quer que seja, tá? Açúcar, por que açúcar? Porque a gente sabe que um alto consumo de açúcar, principalmente na pessoa aí que não gasta, não tem aí uma resposta com esse açúcar, a gente sabe que isso pode levar a um quadro de hipoglicemia. Por quê? Porque o açúcar, ele é muito facilmente absorvido. Então, o nosso organismo ele pode ter um pico de glicose e, ao mesmo tempo, ele pode ter uma queda. E essas quedas são cruciais nos quadros de enxaqueca, tá? Onde a gente também tem queda de glicose, que é um hábito aí que as pessoas têm muito hoje no seu dia a dia, no jejum. As pessoas fazem jejuns irregulares, inadequados, mas mesmo assim, a gente pensando num jejum intermitente, hoje que o pessoal faz muito dieta, será que para uma pessoa que relata para mim que tem crises de enxaqueca, será que seria bom colocar um jejum para essa pessoa, deixar ela tantas horas sem comer? Se for num período diurno, não, porque ela está ativa. Se ela está dormindo ainda, tudo bem. Mas se ela está num período diurno ativa, seria ruim. Então, essas hipoglicemias, elas podem piorar essas dores, principalmente se a pessoa estiver em crise. Ou desencadear, né? Às vezes está tantos dias sem dor e a pessoa começa aí a ter dores novamente. Então, o doce, o açúcar e o chocolate, tá? Eles têm, sim, relação. O doce e o açúcar por uma via, pela questão da hipoglicemia, e o chocolate por ter substância estimulante, tá? Fora o chocolate, a gente sabe que outros importantes estimulantes são o café, o chamate e os refrigerantes à base de cola, tá? Então, essas questões relacionadas à cafeína, nós temos que ter muita prudência. Por quê? Porque cafeína em excesso pode aumentar aí a agitação, aceleração, o estresse e aí piorar também essas situações de dores das pessoas que têm enxaqueca, tá? Então, é muito cuidado com o excesso. Na verdade, quando é diagnosticado, Karina, quando a pessoa ela começa o tratamento e tudo mais, o ideal é por 4 semanas isolar alimentos que a gente vai estar citando, tá? Depois de 4 semanas, essa pessoa volta a consumir aos poucos cada alimento e ela tem que observar de 6 a 24 horas se ela tem novamente algum sintoma de dor, porque a janela para o alimento colocar essa dor, ele determinar essa dor pra gente, varia de 6 a 24 horas. Então, não é comer e falar, deu dor de cabeça, é isso. Não. Isso pode demorar horas para vir a dar. Então, é importante que pessoas com enxaqueca tenham anotações, porque às vezes ela tira da alimentação dela todos os alimentos que a gente está falando e ela passa a se alimentar de maneira inadequada, porque ela não vê mais alternativas também. E aí não se alimentar direito também é um problema, porque pode gerar um jejum, olha a confusão. Sim. Então é muito importante se autoconhecer e ter todos os sintomas, né? Hoje eu tive dores, hoje eu reparei que eu comi isso. Então deixar anotado para quê? Para que de repente você não tenha que tirar um alimento que não te causa nada. Verdade. Tá? Então, falamos aí de água, falamos de doces, falamos dos estimulantes à base de cafeína e um outro alimento interessante aí, que as pessoas às vezes fazem uso e que tem alguns relatos, é sobre o adoçante aspartame. Esse eu nunca tinha ouvido falar, não.
Sim, então, só que assim, é uma dose de 30 miligramas, é uma dose alta, porém, tem pessoas que têm mais sensibilidade. Então, para quem faz uso de adoçante, o adoçante aspartame é um adoçante químico, então, normalmente, em orientação nutricional, a gente já não orienta mais o uso de adoçantes. Já falou sobre, né? Exatamente, a gente não orienta o uso de adoçantes químicos, a gente orienta o uso de adoçantes naturais, no caso a estévia não tem ligação com a enxaqueca, mas o aspartame tem. Então, pessoas com enxaqueca seria bom evitar o uso desse tipo de adoçante, tá? Também temos que apontar aí um componente que faz parte de temperos industrializados, temperos esses de pacotinho que vem dentro do macarrão instantâneo, tempero esse que vem nessas soponas de pacote que a gente compra, no molho de soja, o shoyu, que muitas pessoas usam, né, principalmente no rodízio japonês, que é o glutamato monossódico, tá? Então, o glutamato monossódico é essa substância que vem adicionada nesses temperos prontos, então isso pode também piorar aí os quadros de dor, tá? Pela relação que ele tem com algum fator negativo aí que acarretaria na dor. Então, as pessoas, na verdade, não são as pessoas com enxaqueca, né, Karina? A gente falando de tempero pronto, industrializado, né, gente? acho que acho que já está muito claro que a gente deve fazer nosso temperinho pronto em casa, usar nosso sal, um mix de ervas, alecrim até é muito bom, favorece de maneira positiva, prevenção de dores de cabeça. Então, usar um tempero pronto, fazer o seu tempero caseiro, seu sal verde em casa, com mistura de ervas, para tentar evitar esses temperos prontos. Já é ruim para qualquer indivíduo, para você que tem enxaqueca, é mais ruim ainda, tá? Mas o shoyu, tem gente que usa o shoyu assim a rodo em casa para temperar salada, para temperar as coisas, até o light. Até o light, Karina, porque na verdade a diferença de sódio entre o shoyu light e o shoyu comum não é muito grande, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes esses tipos de temperos a gente acaba usando com uma quantidade maior, que até o próprio sal, tá? Olha, se você experimentar o sal verde temperando saladas, é maravilhoso, porque você tem um mix de sabores, uma explosão de sabores de várias ervas. Sal verde, acho onde? Não sei desse sal verde. Acho na sua casa pronto depois que você preparar. Então você pode tratar de, na próxima entrevista, ensinar a gente a fazer esse sal verde, né, pessoal? Porque a gente não sabe. Então, olha, anota aí no seu caderninho. Na próxima entrevista, traga aqui os ingredientes do sal verde e ensine a gente a fazer. Então, fica combinado que a gente terá uma próxima entrevista com temperos e molhos para saladas. Vamos combinar assim para uma próxima. Saudáveis, é claro. Para a gente parar de comprar essas coisas industrializadas de uma vez por todas. Fiquei curiosa com esse sal verde. Quero sal verde agora. Agora não é mais sal rosa, é sal verde. Até porque o sal rosa no Brasil, a grande chance dele estar atingido é grande, tá? Então é melhor ficar com o seu sal preparado em casa. Mais confiável, com certeza. Para enxaqueca também temos que apontar que piorariam os quadros, os queijos altamente amarelos, tá? Queijo cheddar, provolone, esses queijos bem concentrados, tá? Frituras, grande quantidade de gordura também não tem indicação para usar nos quadros de crise. Sempre quando a gente está falando de alimento ruim, você tem que pensar que se você é portador da doença, tenta evitar ao máximo, porque se você exagerar, você vai desencadear a dor. E se você estiver em crise, em hipótese alguma, você consuma isso que a gente está falando. Vai levar um chazinho de camomila. É um chazinho de camomila, calma. Aí você até pode, mas o chá mate já tem mais estimulante, tá? E o que a gente vê ligação também, Karina, é com sorvete. Porque o gelado extremo das temperaturas também pode mexer com a dilatação dos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, a gente também tem que evitar aí essa questão do sorvete, fora a questão da gordura e do açúcar que o sorvete tem. Então, a gente tem que dar atenção a isso, tá? Então, esses alimentos que a gente citou aí, e
terminando com algo que não é alimento, mas que você tem que tomar muito cuidado, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica mais relacionada, a pior para os quadros de enxaqueca é o vinho, tá? Pela questão de substâncias que ele tem presente em sua composição e estar relacionada à dilatação de vasos sanguíneos. Mas cerveja também piora, bebida destilada também piora, tá? Porque álcool desidrata, porque álcool dá hipoglicemia. Então, a gente não tem como fazer consumo de álcool se a gente é portador de enxaqueca ou está em crise, tá? Sim. Tomar muito cuidado. Então, em relação a alimentos, mais queijos amarelos, a questão da cafeína com o chocolate, com o refrigerante à base de cola, com o chamate, tá? O açúcar no geral, tomar muito cuidado aí, o álcool e a desidratação aí, ficar ciente de que se você tomar pouca água, você está correndo um risco. Tudo isso é ruim, mas tem a coisa boa. Ah, sim, é que eu ia perguntar. E o que seria bom, o que seria aconselhável, então? O que é bom, na verdade, é bom tanto para o indivíduo comum, quanto é bom para o indivíduo que tem uma patologia desse tipo, tá? Então, hoje a gente sabe que uma alimentação rica no complexo B, que o complexo B é o complexo vitamínico mais vasto na alimentação, então a gente vai encontrar em cereais integrais, a gente como pão, aveia, o que quer, arroz que a gente use, tá? As folhas verdes escuras que a gente fala tanto, reforça tanto aí para consumir também, tanto na questão ferro e cálcio, que também são importantes, tá? Alimentação balanceada num geral, que possa manter o seu estado nutricional adequado. Sim. Então, sem exageros e sem escassez absurda e sem necessidade. Se você tem necessidade de fazer uma dieta controlada, procura um profissional para fazer isso adequadamente. Sim. Não queira restringir com tudo que você imagina, porque isso vai criar fome, vai criar situações de hipoglicemia, isso é ruim para o seu quadro de enxaqueca, tá? Então, dieta balanceada no geral, que você coma todos os grupos alimentares. Mas Camila, você disse que queijo é ruim, sim, mas leite não é, queijo branco não é, então você pode ter na sua alimentação, e isso é saudável, porque isso não tem gordura. Fritura não tem na tua alimentação, mas você pode ter um assado, um grelhado, isso não faz mal, tá? Então, carnes no geral, embutidos não, salsicha, linguiça, tudo isso tem muito pigmento, também pode ser perigoso, eu não tinha citado, tá? Então, carnes magras, os peixes, tudo isso tem muito nutriente, ovo, coloca na sua alimentação algo bem moderado, mas ao mesmo tempo bem variado, que é o que a gente fala, porque Sim. Você consegue ingerir todos os complexos vitamínicos e todos os minerais que são importantes para a nossa saúde, tá? Castanha do Pará, que tem selênio, que também está relacionado à melhora aí, a tentar prevenir essas dores, tá? Que é legal. E duas curiosidades, ômega 3, por ser anti-inflamatório, e gengibre, por ser anti-inflamatório. É tão fácil colocar gengibre hoje na nossa alimentação, né? Fazer chá, tem pessoas que tomam de cápsula, tem pessoas que colocam na água, tem pessoas que comem puro mesmo, com a salada. Sim. Porque é agradável. O ômega hoje atualmente a gente suplementa, mas a gente sabe que a gente tem bastante ômega tanto na parte animal, peixes, principalmente no salmão, como a gente tem na parte animal, né, o peixe no caso, e vegetal, no caso linhaça, chia, os óleos. Então dá pra gente usar aí desse ômega também via alimentar, mas se você quiser suplementar, você também pode suplementar em cápsulas, tá? Então, dar atenção a esses alimentos na questão prevenção e proteção, tá? E lembrar que você precisa de bons hábitos. Não adianta só comer bons alimentos se você não tem bons hábitos. Então, durma direito, coma de 3 em 3 horas, sim, que isso vai ser bom para evitar essa sua enxaqueca, tá? Pratique alguma atividade no seu limite, evite se estressar, estresse demais, dá alteração de todo tipo no nosso corpo, inclusive dor de cabeça, tá? E mantenha o peso saudável, porque isso é importante também até nessa situação. Com certeza, tudo interfere, né? Para enxaqueca, principalmente, né? Sim, então temos que cuidar do nosso corpo,
com muito cuidado, mudar nossos hábitos, porque não é para fazer dieta para parar de ter dor de cabeça, enxaqueca. É para você adotar um estilo de vida para que você não tenha mais crise, poxa. Você não tem que passar por isso. Então pense muito em melhorar o seu estilo de vida para que você não tenha nem que usar as restrições, porque você entrou em crise. Eu não preciso restringir se eu consigo me controlar muito bem. E as coisas que a gente citou, né, Karina, são coisas que não devem aparecer habitualmente na nossa alimentação, que são os causadores da dor. Então, dá para driblar tudo isso, fugir desses alimentos ruins e adaptar para a nossa vida o que é de melhor. Com certeza. Muito bom, doutora. Adorei e também vou adorar aprender na próxima o sal verde e os temperinhos aí, né, pessoal? Nós vamos aguardar. A cobrança está pesada e eu vou trazer. Obrigada, doutora, mais uma vez. Imagina, até a próxima. Até. Um beijo.